nós estudamos com o pastor Afonso Chaves o livro de Gênesis, composto de 50 capítulos. Estudamos o livro de Êxodo, composto de 40 capítulos. E vamos dar início hoje ao estudo do livro de Levítico. É o terceiro livro do Pentateuco, composto de 27 capítulos. Eu peço a sua atenção, porque nós não vamos estar estudando capítulo por capítulo, mas vamos estar estudando blocos de capítulos. Porque as Sagradas Escrituras, ela não foi escrita numa sequência certa. Por isso nós somos obrigados a estudar, às vezes, o capítulo lá na frente, por exemplo, capítulo 20, e depois voltar para o capítulo 1. Pode acontecer disso. Por isso é necessário que você possua uma Bíblia, que você tenha uma Bíblia em mãos para acompanhar os estudos. O importante também é que você tenha consigo um bloco de anotações, um caderno de anotações, e acompanhe atentamente. O nosso objetivo é que o ouvinte cresça espiritualmente no conhecimento da Palavra de Deus. Com vocês, pastor Afonso Chaves, no livro de Levítico. Iniciamos agora, neste nosso estudo, o livro de Levítico, terceiro livro do Pentateuco, terceiro livro da Bíblia, para o qual chamamos a atenção de todos para se deterem com cuidado no estudo deste livro. Precisamos estar considerando que, tendo terminado há pouco o estudo do livro de Êxodo, vimos que Deus levou para si, tirando do Egito, o seu povo Israel, para estar com ele no deserto. Uma comunhão de Deus com seu povo e seu povo com Deus, isolado de todas as nações do mundo. E Deus quis estar mais perto do povo, morando com o povo. Pelo que estivemos considerando estes fatos, Deus pediu para que se construísse para ele uma casa, um tabernáculo, uma morada, para estar com o povo na caminhada do deserto. E nós fizemos o tabernáculo, com todos aqueles detalhes em que Deus se deteve para explicar como seria cada peça, a posição, as medidas, tudo. E nós fizemos o santuário para Deus. E eu quero colocar como que numa sequência o livro de Levítico. Estamos como que construindo o santuário de Deus. O santuário de Deus está ficando pronto, lá no livro de Êxodo, mas chegamos a Levítico. Em Levítico vamos ter muitos ensinos da parte de Deus para com o povo, no sentido que o povo saiba como comportar-se, como viver na presença de um Deus tão santo, tão tremendo, ali com eles. Então observe que santuário pronto, mas algumas coisas precisavam ser colocadas em ordem. O povo precisava de instrução para como viver com Deus, como se chegar a Ele. E assim temos o livro de Levítico. O livro chamado Levítico, como que destinado à tribo de Levi. Das 12 tribos, esta tribo de fato, tomada por Deus para ser dele em particular, estar ao seu serviço. Mas o que temos nesse livro não é só para a tribo de Levi, é para todo o povo de Israel. Na verdade, quem ministrava muitas vezes eram levitas,
em particular, nem todos os levitas, mas os que fossem da família de Arão, chamados sacerdotes. Mas era o povo que trazia alguma coisa de oferta a Deus, que se aproximava de Deus, e ali temos a instrução para o ofertante e o que ministrava, para que todos estivessem dentro das condições da santidade e perfeição de Deus. Livro de Levítico, considerações gerais por enquanto. Vejamos este livro. O que vamos encontrar em tudo aqui? Uma coisa que causa admiração. Vimos lá atrás a lei. Deus deu a lei. E a lei era tão rígida, e é rígida em si mesmo, de tal forma que se dizia, se alguém transgredir, não há outra sentença senão a morte. Que coisa grave. Mas, entretanto, observem que no meio da lei surge as orientações que temos em Levítico, que vão mostrar que se a lei era tão grave, tão dura, e a transgressão ela era tão terrível, porque era uma ofensa a um Deus tão santo, a morte era a pena para essa transgressão, mas, entretanto, da própria lei se destaca que o homem poderia ser poupado desde que, em vez dele, apresentasse um substituto. Nisso destaca-se que há uma operação de Deus maior, mais poderosa do que a própria lei, e é justamente a misericórdia de Deus, a graça de Deus. A lei, quem transgredir, morre, mas a graça, temos um substituto, alguém que morra pelo homem, para que o homem não perca a sua vida. Assim a graça está, vamos dizer assim, abundante em meio ao rigor da lei. Só lei, todos estavam mortos. Mas a lei, com essa manifestação da graça, pronto, a graça triunfa. A misericórdia triunfa no dia do juízo. Agora observem, a graça vem de quando? Vem por Moisés? Não, a graça vem vindo desde Gênesis. Quando lá mesmo em Gênesis nós temos que o homem transgressor, Adão e Eva, alcançam a graça de Deus quando recebe de Deus a cobertura para a sua vergonha. Mas não é a cobertura da figueira, folha de figueira, que Adão e Eva providenciaram para si, mas a cobertura da pele de um animal. Para isso, um animal teve que morrer, para cobrir a nudez, a vergonha, a transgressão do homem. A graça já está lá, desde Gênesis. Vemos a graça manifestada quando também Abraão se diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Por que Abraão foi justificado? Pela obra? Não, pela fé. E aí vamos para Romanos, quando temos a escritura que diz, da parte de Deus por Paulo, de que temos o testemunho da lei e dos profetas, de que somos aperfeiçoados não pela lei, mas pela graça, pela fé em Cristo Jesus, que por nós é o mérito na presença de Deus. Observem esses pontos, e vamos achar isso em Levítico. Em Levítico temos este assunto. Se formos tirar um tema do livro de Levítico, vamos ter a observação de que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E assim vamos ver o povo de Israel, aqui descrito no livro de Levítico, na sua vida de fervor a Deus, de culto a Deus, de serviço a Deus, e tudo em volta do santuário, onde continuamente haveriam ofertas, mais conhecida pela expressão de sacrifícios, que são apresentados a Deus. Mas vamos dar continuidade.
Para nós estudarmos o livro de Levítico, entre muitas propostas que poderiam ser apresentadas, queremos fazer um estudo tomando um bloco de capítulos que vão desde o primeiro até o 10º capítulo. Assim vamos tratar de vários assuntos, não acompanhando capítulo por capítulo, mas um pensamento, uma orientação envolvendo os 10 capítulos de Levítico. Como disse e afirmo agora, as escrituras de modo geral nem tudo está em ordem cronológica, nem tudo está numa colocação racional, lógica, segundo o ver dos homens. Seria, segundo um pedagogo, uma escritura não didática. Mas Deus escreveu assim. E Deus tem razão em tudo que faz. Os seus caminhos são perfeitos, ainda que para nós possa parecer que alguma coisa não está numa retidão. Mas quem pode endireitar aquilo que Deus fez torto? E o que é que Deus fez torto e que alguém possa dizer que esteja com defeito? Mas, na verdade, em tudo Deus é perfeito. Falta a nós a compreensão dos seus intentos, dos seus objetivos. Assim, nesses 10 capítulos, vamos colocar em ordem o que estava acontecendo no deserto. Santuário pronto. E agora? Como chegar a Deus? Observem que Deus vai, então, começar a orientar o povo. Um assunto que inicia no capítulo 1 e vai ao capítulo 7, que são as ofertas a Deus. Deus começa, então, a orientar o povo. Com a casa pronta, com Deus morando no meio do povo, como vai ser a vivência, povo e Deus, Deus e o seu povo? Se alguém quiser me trazer oferta, outra palavra, se alguém quiser me agradar, se alguém quiser se aproximar de mim, se alguém quiser ser mais íntimo, aí as ofertas têm que ser da forma que Deus vai orientar. Destaquemos isso. No comum da vida, às vezes falhamos, porque vamos presentear alguém, queremos alegrar alguém, queremos agradar alguém, nós vamos com aquilo que agradaria a nós. Vamos talvez numa loja, um exemplo, escolhemos aquilo que nos agrada e vamos levar para alguém de presente. Mas quantas vezes nós erramos nisso? O que nos agrada, nem sempre agrada aquele a quem queremos atingir, beneficiar, tornar feliz. Nem sempre. O gosto é diferente. Agora vamos notar, o homem falho, um homem imperfeito, um homem pecador, um homem de quem se diz nas Escrituras que até a sua justiça são como trapos de imundícia, chegando diante de um Deus perfeito. O que agradaria a Deus? Então, para nós não errarmos, Deus já nos dá, vamos dizer assim, a orientação, a instrução. Se alguém quiser me agradar, se alguém quiser me trazer uma oferta, então a oferta será desta forma. E Deus vai colocar a sua forma, quais são as ofertas, como trazer essas ofertas a Ele e o que de fato agradaria a Ele. Disse no princípio que do capítulo 1 ao capítulo 7, as ofertas. Mas vamos ver a enumeração das ofertas tão somente no capítulo 7. Abramos no capítulo 7, no verso 37 e 38, podemos ler assim: esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares e da expiação do pecado e da expiação da culpa e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Lendo o primeiro verso do primeiro capítulo, vamos ler assim: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo:
fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de reticências. E a enumeração das ofertas vamos encontrar lá no final do capítulo 7. Quais são as ofertas e quantas são as ofertas? Voltemos ao verso 37 do capítulo 7. Esta é a lei do holocausto, primeira oferta, da oferta de manjares, segunda oferta, da expiação do pecado, terceira oferta, da expiação da culpa, quarta oferta, a oferta das consagrações, quinta oferta, e do sacrifício pacífico, 6 modalidades de ofertas. Queremos chegar a Deus? Queremos agradar a Deus? Queremos nos tornar aceitos por Deus? Cheguemos a Ele. Como? Aqui está a orientação. Primeiro, nos títulos. 6 tipos de ofertas. Destaque para nós entendermos. Como foi com Abel e Caim? Eles queriam agradar a Deus. Eles queriam se tornar, vamos dizer assim, próximos de Deus. Queriam uma forma de reconciliação, já que estavam separados de Deus pelo pecado. Caim quis agradar a Deus do seu jeito, mas infelizmente o seu jeito não agradava a Deus. Não comovia a um Deus todo-poderoso e perfeito. Caim não ofereceu frutos ruins. Eu creio que ele procurou o que havia de melhor na lavoura para levar a Deus. Mas não é isso que Deus estava querendo. Não é isso que comove o coração de Deus. Enquanto que, por outro lado, Abel, levando a oferta de uma ovelha, isso comoveu a Deus. E Deus aceitou a sua oferta. Entendamos bem. Qual a diferença? É que uma oferta foi de encontro ao caráter, à personalidade, à justiça, à magnitude e majestade de um Deus perfeito, justo, santo. Enquanto que a oferta de Caim, ainda que podia encher os olhos de Caim de muita gente, entretanto, a justiça de Deus não foi satisfeita. Pronto. Não precisamos ir longe. Uma oferta que agradaria ao ofertante, mas que não agradou a quem era destinada. Assim, aqui está a orientação. Vamos então agora para as ofertas. Se formos ler a explicação, o cerimonial, o ritual dessas ofertas, vamos talvez nos perder em tantos detalhes, porque virão muitos detalhes, começando no capítulo 1 de Levítico, falando sobre os holocaustos. Depois, no capítulo 2, vai falar das ofertas de manjares. Folhemos a Bíblia ligeiramente. Já no capítulo 3, vai falar do sacrifício pacífico. Já no capítulo 4, vai falar da expiação do pecado. Oferta do sacrifício, da expiação do pecado. Mas aqui já aparece uma subdivisão grande, que pode confundir. Mas só estou mostrando, por enquanto, os títulos. Mais à frente, nós teremos, no capítulo 5, sacrifício da expiação da culpa. Em algumas versões de Bíblia, esses textos têm uns títulos colocados aí que são diferentes dos nomes para as ofertas, segundo o ver de Deus. É quando o título, lembremos, não é texto bíblico. É alguém, um estudioso, um gráfico, que pode ter colocado um título achando que facilitaria na leitura do texto bíblico, colocando um título. Mas o seu título não tem nada com o estudo propriamente dito que vem a seguir. Como parei no capítulo 5,
vamos dizer, o sacrifício pelos pecados ocultos, enquanto que na descrição não tem esse sentido. Ou é sacrifício de expiação de pecado, ou é sacrifício de expiação de culpa. Esse deveria ser o título. E assim sendo, observe que no capítulo 5 mesmo, no verso 14, algumas Bíblias têm a versão que diz, como título, o sacrifício pelo sacrilégio. Mais à frente, no verso 17, já aparece o título sacrifício pelos pecados da ignorância. E com isso estamos subdividindo, achando novos títulos que não são dentro daquilo que Deus colocou como sendo as 6 ofertas pelas quais poderíamos nos achegar a Deus. Na continuação, entramos no capítulo 6, por exemplo, no verso 8, vai falar outra vez do holocausto. No verso 14 do capítulo 6, vai falar outra vez dos manjares. Por fim, no capítulo 6, a partir do verso 19, aí vai entrar noutra oferta, que é a oferta da consagração do sacerdote, ou do sumo sacerdote. No capítulo 6, ainda, volta a falar da lei da expiação do pecado. Entrando no capítulo 7, vai falar da lei da expiação de culpa. Observe que isso aqui já está retornando ao mesmo assunto. Ainda no capítulo 7, a partir do verso 11, vai começar de novo a falar da oferta do sacrifício pacífico. Com isso, observem, didaticamente, nós não encontramos uma ordem aqui. Porque vai, volta, vai, volta, vai, volta. O que é próprio também da palavra de Deus. O Senhor fala alguma coisa, detém-se, mais à frente volta a falar naquilo, acrescentando mais alguns detalhes. E precisamos estar atentos a todas essas partes. Mas para nós explicarmos assim, desta forma expositiva, todo este assunto, prefiro colocar nesta ordem. Vamos entrar no capítulo 8 e começar a apresentar estas mesmas 6 ofertas na sequência exata com que elas são depois ministradas. E como vamos fazer? Atentem, o santuário pronto, as ofertas ou a forma de estarmos servindo, ou no fervor, numa adoração, vamos dizer assim, num bendizer o nome de Deus, ou com ações de graças e tudo mais, temos as ofertas. Mas na hora de trabalharmos, tem uma sequência diferente do que foi apresentado antes. E se o santuário está pronto e vamos trabalhar, as coisas de Deus não são assim. Deus é todo ele organizado. Existe uma disciplina de procedimento. Assim, se o santuário está pronto, não vamos ministrando de direto. Precisamos destacar e consagrar aqueles que vão estar trabalhando no santuário. É quando então Deus diz, o santuário está pronto, falando assim humanamente, desta forma simplificada. Santuário pronto, mas quem vai trabalhar? Quem vai trabalhar, Deus diz para Moisés, é Arão e seus filhos. Arão será com seus filhos os sacerdotes. O que é sacerdote? É aquele homem tirado dentre os homens, que deve trabalhar a favor dos homens nas coisas de Deus. Isso aqui é um sacerdote. Enfim, é um que ministra nas coisas de Deus a favor dos homens. Quem são eles? Arão e seus filhos, os sacerdotes. Arão, o pai, será o sumo sacerdote, o primeiro sacerdote, o maior, o que está à frente, o líder, sumo sacerdote. E os seus filhos, sacerdotes. Eles ministrarão. Está bom. Estamos constituindo um ministério, um sacerdócio. E para isso, o capítulo 8 vai registrar para nós que houve uma consagração
do ministério, do sacerdócio, chamado sacerdócio levítico, porque era no meio da tribo de Levi. E então vamos encontrar o Senhor dizendo a Moisés: chama Arão e seus filhos e proceda neles a consagração. É o que nós normalmente, muitos de nós fazemos, às vezes nos apresentando a Deus para um serviço. Não é só chegar e entrar no serviço, precisa ser chamado, destacado por Deus, conforme está escrito em Hebreus: ninguém toma para si honra alguma, mas senão aquele que é chamado por Deus, porque Deus tem cada um no seu devido lugar. É Ele que distribui os ministérios no meio do povo, Coríntios capítulo 12, ou Efésios capítulo 4, é Ele que distribui os diversos dons no meio do povo para o que tem que ser feito. Assim, quando alguém recebe uma tarefa, a primeira coisa é apresentar-se a Deus como que se consagrando, ou recebendo da parte de Deus a operação de Deus como que separando, purificando, consagrando, capacitando para aquilo em que ele, pelo mesmo Deus, é destacado, ou chamado, ou designado. E assim Deus fala com Moisés: chamarão seus filhos e consagre-os para a obra que tem que fazer, para o serviço, para a tarefa, para o ministério que deverão executar. E Moisés vai fazer isto. Como é o procedimento de Moisés nesta consagração? Está tudo aqui neste capítulo 8, e vamos devagar falando e destacando a importância desses detalhes. Não todos os detalhes, mas os principais que têm para nós um significado. Capítulo 8, consagração do sacerdócio. Deus manda a Moisés lavar Arão e seus filhos. Está no verso 6 do capítulo 8, quando a palavra diz para nós desta forma: e Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim, o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. E o verso seguinte vai dizer: e Moisés o unge com azeite santo. Está sendo consagrado a Deus. Observem, são homens adultos, e Moisés é que tem que lavá-los? Moisés é que tem que vesti-los? Ensino. Ninguém está apto a fazer a obra de Deus por si mesmo. É necessário que Deus venha e opere em cada um de nós o que é necessário segundo a sua santidade, para nós podermos então estarmos executando a sua obra. É Ele quem nos lava, é Ele quem nos veste, é Ele quem nos unge, enfim, que nos capacita e que nos dirige em tudo que devemos fazer. Muitos se apresentam a Deus achando que por sua capacidade estão aptos, e se lançam, e às vezes julgam os outros como não capazes. Ele é melhor. Irmãos, a obra é de Deus. É Ele que chama, Ele que designa, Ele que lava, e Ele que veste, Ele que capacita, Ele que enche do seu Espírito, dando habilidade e condução, direção, instrução naquilo que tem que ser feito. Por isso que há tanta divisão no meio do povo de Deus, porque cada um se acha capaz e melhor do que o outro, e ninguém se coloca como peças, membros do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo Jesus na face da terra. Se entendêssemos isso, haveria menos divisão. Todo mundo estaria preocupado em orar e pedir: Deus, qual é a minha posição? Eu sou célula deste corpo, mas célula de que parte?
onde eu devo te servir, onde eu funciono de forma que seja benefício para todo o corpo. Imagine se o pé entra em revolta e quer ser mão, ou o pé se revolta e não quer ficar lá embaixo, quer ficar no alto da cabeça. Muitas vezes entre o povo de Deus está acontecendo isso, que muitos querem ser o que querem ser, e não aquilo para o que Deus os tem chamado, se é que Deus os tem chamado. E é a dificuldade que aí existe. Mas, por favor, observe. Moisés é que faz o ato. Nisso também vamos entendendo dentro da obra de Deus. Muitos querem fazer como na democracia, eleição, votos, vou escolher, a maioria manda. Misericórdia, onde está o Espírito de Deus? Que chama ao consenso, que é o Senhor da obra, que é o perfeito em direção e em conselho. Então estamos muito longe, às vezes copiando o método do mundo e não copiando ou nos dirigindo pela orientação de Deus. É Deus quem faz. Está sendo constituído um sacerdócio, mas um sacerdócio está sendo constituído? Mas quem tem autoridade para constituí-lo? Apresenta-se Moisés, que na verdade não é sacerdote, porque não é filho de Arão, mas está ministrando o sacerdócio, consagrando esses para o serviço. Então é que coloca-se Moisés numa ordem de atuação e autoridade, poder e graça maior do que a própria lei. Observe esse particular, porque se a lei chama um sacerdócio, quem que vai consagrar esse sacerdócio? Alguém que seja superior. Apresenta-se Moisés. E lembrando que Moisés representa a Deus, porque Deus mesmo disse, você será Deus e Arão será o teu profeta. Mostrando que há um sacerdócio, que Deus é quem constitui. Como, na verdade, Moisés em todo o tempo é chamado a atenção, faz conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés está fazendo aqui embaixo um santuário, organizando um sacerdócio, mas tudo isso não é coisa nova, é cópia, figura do que já existe no céu. Antes de haver Arão, antes de haver o santuário, tabernáculo no deserto, já havia um sacerdócio apresentado em figura lá em Melquisedeque, chamado Melquisedeque como rei de paz, rei de justiça e rei e sacerdote em Jerusalém e sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Então, quando um sacerdócio terrestre é constituído, é só para modelo, figura entre os homens na terra de um verdadeiro santuário e sacerdócio nos lugares celestiais. Entendamos bem isso. Pelo que, coloco agora nesse momento, muitos estão preocupados de fazer culto a Deus como um verdadeiro ritual, como se fosse algo de ordem material. Todo ritual que vamos estar estudando aqui era figura. O verdadeiro se executa no céu. Da terra, figuras. Mas nós não podemos andar mais por figura. Não podemos fazer isso. Já estamos assentados em lugares celestiais por Cristo Jesus. Voltar a um culto na Jerusalém terrestre é voltar atrás. Enquanto na verdade nós temos que sair daquilo que estamos vivendo, ainda por fé, como que tateando, para entrar na realidade dos bens eternos, que são superiores e que são localizados na Jerusalém, mas não terrestre, mas celestial. Continuemos mais um pouco. Arão está sendo consagrado com seus filhos, lavado, vestido, ungido, tudo isso. Tanto ele como seus filhos
Isso é mostrado no verso 13 do capítulo 8. Só que para o sumo sacerdote, Arão, eram aquelas vestimentas chamadas de glória. Observe bem, ornamento e glória, com todos aqueles paramentos, todos aqueles detalhes. Enquanto que para os sacerdotes, filhos de Arão, era a simplicidade da túnica, do cinto e do turbante na cabeça. Esta era a vestimenta dos filhos. E Moisés também vestiu-os, mostrando, como disse, a operação de Deus em nossas vidas para a obra que Ele tem a fazer na face da terra. Se queremos servir a Deus, deixemos Deus operar em nós, consagrando-nos, vestindo-nos, capacitando-nos para aquilo que tem que ser feito. Aí sim, chegamos ao verso 14 do capítulo 8. Observem. As ofertas, onde estão as ofertas? Ainda não chegaram as ofertas. Vai começar agora. No verso 14, das 6 ofertas, qual que eu vou apresentar? Deus coloca também em ordem. Qual? Verso 14. Então Moisés fez chegar o novilho da expiação do pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. E o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com seu dedo sobre as pontas do altar, em redor. E continua os detalhes do ritual. Paremos. Mais mensagem. 6 ofertas. Qual que é a primeira? É a oferta do sacrifício da expiação do pecado. Mas isso é oferta para Deus? É oferta para Deus. Mas que sentido? Vamos entender. Devagarzinho. O homem pecador quer chegar diante de Deus. Como agradar a Deus? Se o pecado faz diferença, a separação entre Deus e o homem. Então, Deus fala, quer me agradar? Então tire primeiro o que nos impede, que nos separa, o pecado. Qualquer coisa na nossa vida, irmãos, primeira coisa é tirar o pecado. A palavra em Isaías diz bem claro para nós, quando ele diz que a sua mão não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir, mas os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então Deus diz, querem agradar a Ele? Querem se aproximar dEle? Querem ser seu amigo? Então tira o que o aborrece. O que o aborrece? Que nos separa dEle? É o pecado. Tira o pecado. Está ensinamento para nós, irmãos. Na verdade, falando assim de uma forma genérica, quando nós nos aproximamos de Deus, ainda que muitos possam ir direto, louvando, bendizendo e agradecendo a Deus por muitos benefícios, numa ordem correta seria primeiro chegarmos a Deus pedindo a Ele para nos perdoar qualquer falta, tirar qualquer impedimento, para depois outras coisas serem apresentadas diante dEle. Por isso que vamos voltar lá atrás, no exemplo daqueles que cultuavam a Deus, no modelo que Jesus apresentou, do fariseu e do publicano. Como que o fariseu entrou no santuário? Entrou cheio de si. Senhor, te dou graças. Enquanto entrou um publicano, que significa um pecador do povo lá, ficou lá no fundo. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor Jesus disse, este último saiu justificado. E o outro, do jeito que entrou, saiu, achando-se o tal, quando na verdade, Deus olhando do céu abaixo, não viu um justo sequer. Então, observe nesta expressão do ritual, das ofertas. Primeiro, vai consagrar a Deus? Vai trabalhar para Deus? Vai apresentar a Deus alguma coisa? Tira o pecado. Tira o pecado. Mas consideremos, isso não é oferta para Deus?
É benefício nosso. Como é que nós chamamos oferta para Deus se o benefício é para nós? Vamos entender que, na verdade, o prazer de Deus, já que Ele não precisa de nada, dele é os céus, a terra e a sua plenitude, o que daríamos a Deus para Deus ficar um pouco mais satisfeito, um pouco mais rico, um pouco mais cheio de glória, um pouco mais cheio de poder? Nada acrescentamos a Deus, como nada lhe diminuímos. A nossa justiça não acrescenta nada a Deus, e nem a nossa transgressão não diminui a Deus. Ele continua sendo o alto e sublime. Mas, na verdade, observem que o prazer de Deus é que nós estejamos bem. Ele é um bom pai. Pai e mãe, que às vezes não preocupa-se consigo, quer que o filho esteja bem. Quantas mães se desgastam, não é assim? Principalmente as mães, num cuidado com os filhos. E o prazer dela é o quê? Diminuir o trabalho? Não. Às vezes é que haja um bem para o filho. Quando a criança vai crescendo, caminhando, daqui a pouco falando, daqui a pouco vencendo profissionalmente, e aí é que alegria para os pais. A alegria dos pais é o bem-estar do filho. Assim é Deus, é o Pai. Ele quer que nós estejamos bem. Isso para Ele é como uma oferta, é como um agrado. Então, Ele diz, tira o pecado. O pecado é morte. O pecado é ofensa para Ele. O pecado é inimizade. Então, tira o pecado, pronto. Aí Deus está alegre. Foi uma boa oferta. Ele está satisfeito quando nós podemos chegar a Ele desimpedidos, para que Ele também possa estar desimpedido e continuar sendo para conosco benigno e operando as suas maravilhas em benefício, em favor nosso, porque Ele não precisa de nada. Mas continuemos um pouco mais. Primeira coisa, sacrifício de expiação de pecado. Um animal, novilho no caso, era levado. É a ideia da substituição. É a mensagem de Isaías. Olhando nós para o pobre novilho, coitado, está sendo levado ao matadouro. Mas em Isaías 53 é Jesus, esse novilho, ou a palavra correta, o Cordeiro de Deus, que levava sobre si os nossos pecados, enfermidades, transgressões, e por tudo isso pagava. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, a morte. O salário do pecado é a morte, mas caiu sobre Jesus. E nós fomos sarados. Outra palavra mais correta, perdoados. Então observe bem que o animal é figura de Jesus, daquele que leva a culpa sem ter culpa. E o homem, no caso, os sacerdotes, são perdoados das suas culpas, ou melhor dizendo, dos seus pecados. Vamos parar um pouquinho mais, muita riqueza nas informações. O novilho chegava, os sacerdotes, Arão e seus filhos, que é o caso do capítulo 8, estamos ainda na consagração do sacerdócio, com todo este ritual, colocava as mãos sobre o novilho e confessava os seus pecados. Ou seja, tantos pecados que eles tinham, passavam para aqueles que pagaria por ele. E depois eles mesmos, o ofertante, pegava a espada e cortava o pescoço e imolava a vítima. Não é o sacerdote, não. É o ofertante. Precisamos entender que, de fato, Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou pelos nossos pecados. Mas quem matou Jesus não foram os romanos. Não foram os judeus. A traição não foi de Judas. O culpado da morte de Jesus somos nós. Mas é perigoso eu dizer que sou culpado. Sim. Se Deus estivesse imputando o pecado. Deus não está querendo imputar o pecado. Deus está colocando-se como o benefício a nosso favor. Se aceitarmos,
estamos perdoados. Se nós não aceitarmos, aí sim, somos réu da morte do Filho de Deus. Aí vem sobre nós como cobrança. Portanto, irmãos, quando nós falamos de Cristo Jesus crucificado, vamos lembrar que fomos nós que o matamos. Deixa para lá os judeus, deixa para lá os romanos, deixa para lá Judas Iscariotes, fomos nós. Porque ele estava morrendo pelo meu pecado, vamos dizer assim. Não vamos empurrar para outro. Chega esse negócio de Adão, a mulher que me deste, nada disso. Ou como Eva falou, a serpente, nada disso. Temos que assumir, reconhecer a falta, arrepender dela, para alcançar o benefício da morte de Jesus. Se nós não considerarmos isso, não somos perdoados. Por isso que lá em Isaías, em Ezequiel, vai se dizer que toda a família de Davi, toda a família tal, toda a tribo tal, estavam chorando aquele a quem traspassaram. Quem é que foi traspassado? Cristo Jesus. E quem é que chora? Toda a família de Deus. Precisamos ver esses detalhes. O ritual em si vai continuar, no sentido aspecto. Aí Moisés, como ministrante, sendo ofertantes, Arão e seus filhos, Moisés recolhe o sangue da vítima do sacrifício e aquilo vai ser derramado, espalhado, aspergido junto ao altar do holocausto. E então vem Moisés, como ministrante, repito sempre, vai pegar aquele animal, tirar as partes que vão ser descritas por Deus e vai colocar aquilo para ser queimado sobre o altar, onde lenha deveria estar ali, acesa. E a palavra diz no capítulo 6 de Levítico que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sobre este fogo é colocado, então, as partes da vítima que têm que ser queimadas. Também diz a palavra que do sacrifício do pecado, o sacerdote deveria comer a carne assada no fogo, e esta carne tinha que ser consumida no lugar santo. A oferta da expiação do pecado tinha que ser consumida no santuário. Imagine, Moisés comer sozinho um novilho. Não dá conta. Mas Deus disse, aquilo que o sacerdote não conseguir comer, deve ser inteiramente queimado. Inteiramente queimado. Uma figura também de que o pecado pelo qual se fez expiação tem que desaparecer. Como também, de fato, a vítima da expiação do pecado, de fato, foi morta, consumida sobre o altar. Muitos têm uma ideia incorreta de que Jesus morreu, mas não morreu. Não. Por favor, está expresso no sacrifício de expiação do pecado. A vítima foi totalmente desfeita sobre o altar. Não sobrou nada, a não ser a cinza, que pela constituição do próprio altar do holocausto, através da grade, vai caindo a cinza no fundo, debaixo do altar. Jesus foi morto, irmãos, morto, inteiramente morto, na cruz do Calvário. Muita gente está colocando Jesus morto no Calvário e Jesus vivo no outro lugar. Ou ele morreu ou não morreu. Enquanto a palavra é morte, pelo pecado. Por isso que tem aquela ressalva de João, quando na sua carta diz, conhecemos o Espírito de Deus, quando aquele que testifica de Cristo como tendo vindo em carne. E Jesus veio em carne. E quando morreu, morreu em carne. E a sua vida foi consumida. Tanto que ele disse que ele tem vida em si mesmo, mas ele tem poder de dar a sua vida. E deu.
mas só que tem poder de reavê-la. E isso só foi ao terceiro dia. Então, portanto, irmãos, vamos entender. Jesus morreu, e morreu de fato. Não existe uma ficção, um contorno que Jesus estava morto no Calvário, mas estava vivo. Não, estava morto. Esse é o sentido também de se consumir com tudo, como também o pecado confessado, o pecado perdoado, desaparece. No lugar diz que vai ser lançado no mar do esquecimento. Vamos entender isso, irmãos. Quando nós perdoamos, devemos perdoar inteiramente. Nunca mais aquilo tem que voltar à tona. Jesus não lança em rosto aquilo que ele perdoou. Por um lado, é bom para nós entendermos que quando Jesus nos perdoou, perdoou mesmo. Tem alguns que ainda ficam com sentimento de culpa. Será que Jesus me perdoou? E fica... onde há esse temor, ele não tem paz, não tem liberdade de aproximar-se de Deus. Perdão é perdão. Se nós falhamos nisso, Deus não falha. O sacrifício do pecado é totalmente consumido no santuário. Pelo que também, quando alguém confessa o pecado, não podemos ir saindo para fora espalhando, não. Já morreu, já acabou. Aquilo já não pode voltar mais à tona. Continuemos mais um pouco. Na sequência do ritual da consagração do sacerdócio, por enquanto estão consagrando um sacerdócio. Quantos detalhes, quanta informação. Falando das ofertas, se falamos agora do sacrifício da expiação do pecado, mais à frente, já no verso 18 do mesmo capítulo 8, vai apresentar para nós que a próxima oferta é o holocausto. A palavra no verso 18 diz para nós: depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. E vai seguir o ritual, os seus detalhes. De novo, colocação das mãos. Aqui não é para confissão de pecado. Aqui, colocar as mãos significa que aquele animal estava representando o ofertante. Que então era morto, por favor entendam, morto. Sangue outra vez aspergido em volta do altar. O animal era todo repartido nas suas partes. E tudo era consumido sobre o altar. Holocausto é o desfazer total. Se fala de holocausto por aí em algumas expressões, no sentido de que um todo foi terminado, destruído, desfeito. Por exemplo, falam do holocausto dos judeus. Sim, holocausto dos judeus no sentido que milhões de judeus foram mortos, mas não foi holocausto porque sobrou bastante judeu ainda. Holocausto significa o consumir total. O holocausto, esta oferta, que na consagração do sacerdócio está sendo apresentada a Deus, significa justamente a oferta do ofertante a Deus. Mas como é que Deus quer a nós? Como que Deus quer a nós? De forma total. Deus nos quer por inteiro. Tem muita gente que diz assim: quando eu aposentar, depois que eu casar. Não é nada disso. Quem quer se apresentar a Deus para servir a Deus, tem que ser de forma total. O holocausto significa isso, consagração a Deus. Como? Vai só a mãozinha lá do carneiro? Não. Vai as duas mãozinhas? Não. Como que tem que ser? Total. Jesus disse: quem quiser me seguir, tem que renunciar a si mesmo e tomar sua cruz e seguir-me. Muitos entendem que é só ir levando as dificuldades da vida e etc. Não. Quando se diz tomar a cruz e segui-lo, é pegar a cruz e ir até o Calvário.
onde nessa mesma cruz seremos crucificados. Tem muita gente que quer conduzir a cruz, mas para deixar em algum canto por aí. Não. Você vai perder o seu compromisso com a cruz quando você estiver cravado nela e lá dá o último suspiro. Isso que é holocausto. Mas Deus quer tudo de nós? Sim, Ele quer. Mas por que Ele quer? E Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem der a sua vida, ganhá-la-á. Aí vem a palavra de Coríntios que diz: o amor de Deus nos constrange, dizendo assim: se Ele morreu por nós, então nós mesmos já estamos mortos nele. E a vida que vivemos não é mais nossa, é dele. É onde o Paulo chega a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, Paulo dizia. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que por mim morreu e ressuscitou. É muito profundo, irmãos, esse cerimonial. Não é só questão de matar e ficar lá matando e queimando animais. Tudo isso representa cada um de nós. Sendo que, na verdade, o holocausto apresenta primeiro o próprio Senhor Jesus, que se deu sem medida para nós. Jesus não foi só participante de uma humilhação em nosso favor, deixou o seu trono de glória e se fez homem como nós. É muito pouco. Ele tomou a nossa natureza inteiramente. Frio, dor, tantas coisas que podemos ter de ruim nessa vida, Ele levou isso. E por fim a própria morte. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Precisamos entender isso. Então Jesus primeiro, quando Ele se deu total. E quando Ele pede a gente, o que Ele quer da gente? Tudo, nós em um todo. Ah, mas isso é muito. E por acaso não foi muito? O próprio Criador, o Todo-Poderoso, o Rei Eterno, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz morreu por cada um de nós? Isso que foi muito. Agora nós, um mero montinho de pó, morremos por Ele? É nada. Ainda que Ele quer isso, como uma reciprocidade. Ele se deu todo, por que nós não podemos nos dar por inteiro? Ele tem muito valor. Nós não temos tanto valor. Mas é todo por todo. Por isso que Ele diz: quem der a sua vida, como Ele deu primeiramente, vamos tê-la depois. Aí vamos viver a nossa vida inteira, livre, em toto no céu. Mas aqui na terra é tempo de andarmos no propósito de Deus. Aí está o significado do holocausto. Alguém quer ser obreiro do Senhor? Missionário, missionária? Querem? Então Deus quer o quê? Por inteiro. Apresentai-vos a Deus como sacrifício santo e agradável, que é a oferta do nosso corpo. Um culto racional ao Senhor. É isso que Ele quer. Queremos cultuar a Deus? Queremos consagrar a Deus? Então sim, ofereçamos a nós mesmos. E observe, não é suicídio. Que alguém pode achar que se matar é oferta a Deus. Não, Deus não quer pedaço de gente. Deus quer vida. Morramos em nós mesmos, nos nossos interesses, no nosso egoísmo, nas nossas vontades. E vivamos para Ele. Porque primeiramente Ele viveu por nós e morreu. Se morremos com Ele ressuscitaremos. Se sofremos com Ele também viveremos na eternidade de gozo. É a proposta de Deus. Por quê? O que nos vale ganhar esse mundo inteiro? Melhor perder o mundo inteiro e ganhar o céu com a eternidade. Que troca boa. Vale a pena. Ninguém sai perdendo nisso aí. É um alto investimento. Investimos a nossa vida por inteiro a Deus. Vamos ganhar
o que não pode ser medido. Muitos depositam na poupança para ganhar 0,5% por mês. Que sofrimento. Não é melhor a gente investir um pouquinho a nossa vida aqui e vai lá. Chega a 70, quando chega, 70 anos, e depois ganhar a infinidade do eterno, vale a pena. É um alto investimento. Então, por interesse próprio, vamos dar nossa vida para Deus. Vamos receber esta vida com muita abundância na eternidade. E Jesus disse, o que fizeram para ele aqui mesmo já ganharemos 100 vezes mais. E quantos questionando o dízimo, questionando a oferta, questionando um esforçozinho para a obra de Deus, mas sou eu que faço, aqui fulano está fazendo nada. O que você vai ganhar é tão grande, você ainda está perguntando pelas ninharias? Isso para Deus não é nada, porque Ele deu muito mais por nós. Vale a pena isso fazendo para Deus. Continuemos. Estamos no processo da consagração do sacerdócio, no qual assunto estou colocando já em ordem aquelas 6 ofertas que foram citadas no princípio. E agora vem no verso 22, a próxima oferta, que é chamado sacrifício pacífico. Vamos ler o verso 22. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e segue o ritual. Não quero me deter nos detalhes, pode-se ler isso no capítulo 8. Aqui está a apresentação do sacrifício pacífico, a terceira oferta. Terceira oferta, sacrifício pacífico. Espera aí, mas sacrifício pacífico? Sacrifício pacífico. Mas é um sacrifício que vai à morte de um carneiro, outra vez à morte, que é uma coisa que fala de horror, e isso colocado junto com pacífico, e a gente tem ideia de pacífico quando não há dano, não há morte, não há ferimento. Então, há uma morte e é pacífico? Que assunto é esse? Que contradição. Agora vamos entender. É um sacrifício que traz paz. E por acaso o sacrifício de Jesus não trouxe paz? Então o sacrifício pacífico é justamente a renúncia de si mesmo até a morte, é o dar a sua vida para que haja paz. Lá em Efésios nós lemos isso, que Jesus veio e no sacrifício da sua carne, do seu próprio ser, estabeleceu a paz, tirando com isso as inimizades. De muitos povos, ou de 2 povos, de quanta separação havia, formou um só povo, todos chamados para Deus. Aí está o sacrifício pacífico. Terceira oferta. É quando precisamos entender que para agradar a Deus, Deus quer, fica satisfeito. É para Ele uma oferta, um presente, quando alguém está pronto a estabelecer a paz, ainda com dano da sua própria vida. Buscai a paz. No que estiver em nós, buscar a paz. Na sequência do ritual deste sacrifício pacífico, não vamos ver que Deus vai pedir que das entranhas, algumas partes, gorduras, sejam colocadas sobre o altar. Aquilo é queimado como oferta a Deus. Assim como o sacrifício de expiação do pecado, como o holocausto, como o sacrifício pacífico agora, aquela queima, aquela fumaça que sobe para o céu, é como que a oferta, no simbolismo da fumaça subindo, que está alçando-se para chegar a Deus. E Deus diz que é uma oferta de cheiro agradável a Ele.
entendamos. Mas do que eu estou oferecendo, da minha vida, uma parte vai queimada sobre o altar. E Deus determina, o ombro direito é do ministrante. Quem está ministrando? Moisés. Então, Moisés levaria o ombro direito do sacrifício pacífico. Era dele. O que Deus determina mais? Repartindo a vítima, o peito seria da classe sacerdotal dos sacerdotes para a sua manutenção. E o restante do animal? Naturalmente do ofertante, sua família, seus amigos. Observe bem, que oferta é essa? É uma oferta que alguém leva para Deus vai um pouquinho, e o resto é repartido. E o que vai para Deus não vai como que Deus precisando, tendo proveito, mas como simbolismo, foi para Deus e Deus recebeu. Oferta que agradou ele, de cheiro suave. Mas na verdade foi repartido por todo mundo. O ministrante levou uma parte, os outros sacerdotes levaram a parte, podia levar para casa para comer com seus parentes, com sua família, a sua manutenção, e o ofertante juntava os seus familiares e desfrutava. Parece mais um banquete, mas é um sacrifício de paz. Uma oferta, até se necessário, da vida, para que haja paz entre todos. Deus se agrada quando nós estamos prontos a empenhar tudo de nós, para que haja paz entre os irmãos. E isso é agradável a Ele. Quanta gente que está cheia de razão, sempre cobrando um direito e outro direito sobre o irmão, e ninguém dá isso como oferta a Deus para estabelecer a paz. Em Coríntios 5 nós vemos uma expressão assim: por que não leva cada um o dano? E tem que questionar o assunto e até levar diante dos juízes do mundo. Leve cada um o dano para estabelecer a paz. Foi o que Jesus fez. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro e não amaldiçoou, não reclamou, mas se deu como preço, sacrifício, oferta de paz, para que fôssemos reconciliados na sua morte com o próprio Deus. E entre nós, ninguém tem que questionar nada, porque Ele já deu sua vida por cada um de nós. Quem que é melhor que o outro? Em favor de quem que Ele não morreu? Então todos nós temos um alto valor, que é o valor da morte de Cristo Jesus. Então vamos considerar esse preço de paz pago por nós, ou para nós vivermos em paz. Terceira oferta. Aí em seguida nós teremos no verso 26 a quarta oferta. Quando diz no verso 26, também o cesto de pães asmos que estava diante do Senhor tomou um bolo asmo, e um bolo do pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E segue-se. Oferta de manjares. Manjar significa alimento. Esse é o significado da palavra manjar. Se alguém quer chegar ao Senhor com oferta de manjar, Deus aceita. Observe que o manjar é um alimento, alguma coisa que é da nossa nutrição. Mas na verdade o manjar, ou os cereais, são na verdade coisas que Deus tem dado para nós, e que se quisermos desta parte que Deus deu para nós, darmos ao Senhor uma parte como oferta, o Senhor aceita como oferta. Só que a oferta de manjares, observem na expressão do ritual, que Moisés, o ministrante, enfiava a mão na oferta de manjares, que poderia ser, por exemplo, no pedido de Deus, farinha, ou bolo, ou coisas fritas, ou coisas assadas do cereal deste mundo, e uma porção na mão era lançado sobre o altar, sobre o fogo e queimado. Cheirou.
agradável ao Senhor. E o restante? O restante da bandeja vai lá para os sacerdotes, para a sua manutenção. Deus precisa de cereais, de bolo, de fritura, de assado. É algo que vem do mundo, do campo do mundo. Colheita, fruto do nosso trabalho, vem na nossa mão e nós dispensamos como oferta a Deus, mas na verdade não vai para Deus, a não ser o memorial, porque o restante é espalhado para a manutenção dos sacerdotes. É quando vamos entender coisas que nós podemos levar a Deus, que Deus não precisa. É para nós mesmos, para os nossos irmãos, para a comunidade de Deus, para o povo de Deus, para os ministrantes de Deus. Mas Deus recebe como se fosse para Ele. Assim, precisamos entender muitas ofertas que vêm, dízimos, etc. Você trouxe, você está trazendo para quem? E para quem você tem que trazer, na verdade? É para Deus? Então é para Deus. Deus recebe. E Deus já recebeu. E o restante? É para manutenção da casa do Senhor. Muitos ficam questionando, mas o que vai fazer com isso? Para que isso? O que vai gastar em quê? Oi, para aí. Você não deu para o Senhor? Deu para o Senhor já recebeu. Mas o Senhor não precisa de dízimo, nem de oferta, nem de coisa alguma. Mas dê como ao Senhor. Pronto, o Senhor recebeu, mas vai ser para manutenção da obra de Deus. Todas essas ofertas são assim. E não coloquei um ponto que coloco agora. Tem que ser voluntário. Deus não quer nada por obrigação e nem com tristeza. Tem que ser com o coração alegre, voluntariamente. Aqueles cujo coração se moveu voluntariamente, tragam as suas ofertas. Pronto, e vinham as ofertas para o Senhor. Há alguns que dizem que essa oferta de manjares é como agradecimento, voltando para Deus, em agradecimento, aquilo que da parte de Deus veio para a nossa sobrevivência. Então observe que aquilo que foi da parte de Deus nos dado para a nossa sobrevivência, separamos uma parte que é para a manutenção da obra de Deus. Isso é oferta de cheiro agradável ao Senhor. Agora, coloquemos mais um ponto nessa oferta. A oferta de manjares, quando é levada ao Senhor, ela teria que ir com incenso, e não poderia faltar o azeite. Então imagine, por exemplo, alguém está levando uma oferta de manjares para Deus, uma bandeja de farinha de cevada, levando para Deus. Não pode ser só a farinha, tem que ter azeite, tem que ter incenso. Numa demonstração de que esta oferta que fazemos a Deus, que é para a manutenção da casa de Deus, tem que ser na unção do Espírito de Deus, graça de Deus, presença do Espírito de Deus naquilo que estamos ofertando. E incenso significa oração. Aí temos a palavra que Paulo escreveu a Timóteo: pela oração e ação de graças é santificado. Imagine se eu vou trazer um dízimo para o Senhor de um roubo que eu fiz. Eu roubei ali, mas não vou deixar de faltar o dízimo do Senhor. Ou vou roubar ali, mas não vou deixar de dar uma boa oferta para o Senhor. Vou ser corrupto, desviar um dinheiro público, eu não vou deixar de dar uma boa oferta para o Senhor. Essa oferta Deus aceita? O Espírito Santo está ali presente? Não está. Do tráfico de droga eu vou trazer uma boa oferta para o Senhor. O Senhor não tem parte nisso. O seu Espírito não está presente, nem a oferta que se leve para o altar de Deus. Tem que ser na unção do Espírito e com a oração. Entendamos isso.
Assim, da oferta de manjares, uma porção era queimada, o memorial está em memória, a sua oferta de manjares está em memória diante de Deus, está gravado lá diante de Deus, você trouxe isto daqui. Não preocupa onde foi. Quem teve humanamente, no ver humano, o benefício. Você trouxe para Deus, está lá o memorial escrito. Você trouxe para Deus. Na contabilidade de Deus, está lá. Foi recebido no céu. Mas o incenso totalmente é derramado sobre o fogo e queimado inteiramente. O que significa o incenso? Oração. Toda oração tem que ser queimada no fogo do altar. É coisa para Deus. Tem muita gente orando para o intercessor, para o intermediário, um outro intercessor. Errado. Oração é para Deus. Muitos estão colocando ministrantes entre ele e Deus no aspecto da oração. Está errado. Incenso é oração é para Deus. Em jornais até vem aí nos cantinhos lá, oração de São tal, da Santa tal, etc. Errado. Oração é incenso é queimado para Deus. Nenhum outro nome foi dado pelo qual possamos chegar a Deus, a não ser Cristo Jesus. Precisamos ter esses cuidados na própria representatividade, no simbolismo das nossas ofertas. Por isso, observe, tem muita gente que está fazendo às vezes culto a pastor, culto a mãe, culto a pai, como também, vamos falar mais claro, casamento, noivado, aniversário, aquele movimento religioso em torno daquilo não é para os noivos, não é para o aniversariante. Não. Todos, inclusive o aniversariante, os noivos, todos são aqueles que estão se consagrando, ou se ofertando, ou numa ação de graças a Deus. Voltemos. Assim, da oferta de manjares, aquilo que nós deixamos de usufruir para nós, veio de Deus e uma porção volta para a obra de Deus. Incenso fica no altar com o memorial, o restante distribui entre o povo de Deus. Esta é a oferta de manjares. E aqui encerra a apresentação das ofertas. Mas, pergunto, não são 6 ofertas? São 6. Mas aqui só estão sendo trabalhadas 4 ofertas. E acrescento, mais uma, 5. A oferta da consagração do sumo sacerdote. É uma 5ª oferta, mas na verdade ela é uma oferta de manjares, só que obrigatória, numa medida definida por Deus, e que o sumo sacerdote apresenta no dia que é consagrado. Observe que Arão está sendo consagrado, está apresentando uma oferta de manjares. No dia da sua consagração, então essa oferta de manjares é chamada oferta pela consagração do sumo sacerdote. A diferenciação da outra é que ela tem que ser metade consumida sobre o altar de manhã e o restante da metade consumida à tarde. Só isso. Então, a oferta de manjares, explico, é idêntica praticamente à oferta da consagração do sumo sacerdote. Então, neste ato do capítulo 8, temos 4 mais uma ofertas aqui ministradas. Primeiro, sacrifício de expiação de pecado, holocausto, sacrifício pacífico, oferta de manjares, que é a mesma oferta da consagração do sumo sacerdote, porque nesse dia está sendo consagrado. Vamos perguntar, mas não são 6 ofertas?
Qual é a outra oferta? A outra oferta, na numeração do verso 37 do capítulo 7, é oferta do sacrifício de expiação de culpa. Isso nos mostra que há pecados, e há pecados no qual estamos ainda com a gravidade da culpa. Só que no caso da consagração do sacerdote, como daqui a pouco vamos ver, na sequência, que Deus veio ao encontro do mundo, da humanidade perdida, desviada, não imputando os seus pecados, mas propondo a expiação. Então, como tal, o Senhor não imputou culpa, não tendo em conta os dias da ignorância. Apresenta a oportunidade de expiação do seu pecado. Mas uma vez que nós já temos a expiação do pecado e voltamos a pecar, olha lá, se nesse pecado não está incorrendo também a nossa culpa. É quando isso acontecer, e vai haver um exemplo mais à frente, estaremos falando mais à frente, aí Deus vai exigir, além dessas 4 ofertas, ou 5, a nova oferta, que é a oferta da expiação de culpa. Está claro? Mas veremos na sequência. Neste ponto, encerro o capítulo 8, apresentando mais um detalhe. Terminado todo esse ritual, que é somente consagração do sacerdócio, Deus determina a Moisés para determinar Arão que deveria ficar no santuário 7 dias. Não poderia sair do santuário. Ali deveria estar, porque foi consagrado ao Senhor e sobre ele está o azeite da unção. Paremos aqui, só com mais essa explicação. O que significa isso? Aquele que se consagrou a Deus e tem que se consagrar totalmente. Além de se consagrar totalmente, tem que ser por todo o tempo da sua vida, 7 dias. O 7 significa plenitude, na plenitude dos seus dias. Não tem licença especial para o obreiro do Senhor, não tem férias, não tem aposentadoria. Tem que servir ao Senhor 7 dias, entre aspas, toda a vida, todo o tempo que viver, todos os seus dias. Aqui colocamos uma interrupção do nosso estudo em Levítico, no capítulo 9, dentro deste primeiro bloco, em que vamos estar estudando desde o capítulo 1 até o capítulo 10, colocando na exposição todas as explicações contidas nesses 10 capítulos. E vamos interromper aqui. Na próxima oportunidade estaremos continuando a partir deste ponto que nós temos chegado. Que Deus abençoe os irmãos. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.